Vamos orar, agradecer a Deus por mais essa oportunidade de podermos estar na presença do Pai. Que o Senhor venha ouvir a nossa oração, o nosso clamor, e Ele venha abençoar este culto e falar conosco aquilo que é desejo do coração dEle. Nós saímos de nossas casas, viemos na presença de Deus, e Deus Ele sempre tem algo a entregar sobre cada um de nós, e nós nunca viemos na casa do Senhor em vão, que o Senhor sempre tem a operar em nossas vidas, amém? Ore juntamente comigo. Pai bendito, Pai amado, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, na Tua presença. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem cuidado de nossas vidas. Abençoa este culto, abençoa a palavra, os louvores que serão entoados, e que a Tua presença, Senhor Jesus, venha ser manifesta na vida de cada um dos Teus filhos que aqui estão, meu Pai. Nós te pedimos a Tua graça, o Teu poder. Aqueles que estão viajando, que não puderam estar aqui, que nos comunicaram, nos avisaram, aquele que estiver nos assistindo na rede social, meu Pai querido, que a Tua presença, a Tua palavra venha alcançar a cada família, segundo o Teu poder, o desejo do seu coração, meu Pai. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? A palavra de Deus lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 em diante, até o 3, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e se não tivesse amor, seria como metal, que soa, ou como sino, que tine, e ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Tudo nesta vida, o que vai prevalecer? As profecias na igreja, o dom, o talento que Deus nos dá, sobre tudo que Deus dá e entrega para nós, a única coisa que tem que prevalecer, que é o maior de todas as coisas, é o amor. O amor para um com os outros. Assim nós aprendemos dentro da palavra do Senhor, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus criou os céus, Deus criou a terra, Deus fez milagres, Jesus passou por essa terra, levantou o paralítico, curou os enfermos, abriu os olhos dos cegos. Só que de todas as coisas, o principal que Jesus deixou para nós, é o amor, que Ele se entregou na cruz, por mim e por você. Amém, irmãos? Missionária Rose, sobe aqui, receba a adoradora do Senhor, aplaudindo e glorificando aquele que é digno de toda adoração e todo louvor. Boa noite, igreja, que a paz seja com todos. É maravilhoso mais uma vez poder estar na presença do Senhor, adorando esse Deus que não se esquece de nós um minuto sequer. Às vezes nós passamos o dia intertido, às vezes com várias coisas, né? E às vezes o dia passa e nós nem nos lembramos de falar: Deus, obrigado. Obrigado pelo meu respirar, obrigado pelo meu levantar, obrigado pela minha saúde. E às vezes nós esquecemos. E o Senhor, Ele não esquece de nós. Amém, igreja? Nós não estamos sozinhos. Vamos estar adorando o Senhor e engrandecendo esse nome dEle que é maravilhoso. Se a voz falhar aí, vocês ajudem. Aleluia, Deus.
mas Deus é maravilhoso. Louvado é o nome do Senhor. Se puder voltar, glória a Deus. Oh, louvado é o teu nome, Jesus. Sei que o Senhor estás neste lugar. Receba toda adoração que vai para o teu nome. És meu anelo, o meu refúgio, minha vida inteira entrego a ti. És meu amado, o meu tesouro, eternamente sou grato a ti. Tudo o que tenho é teu, mesmo que me peça, ó Deus, eu lhe darei. Algo para mudar em mim, vou sacrificar para ti, eu lhe darei. E me pego em seu olhar e me lanço em tuas mãos, e a beleza da sua doce voz me convida para te adorar. És meu anelo, o meu refúgio, minha vida inteira entrego a ti. És meu amado, o meu tesouro, eternamente sou grato a ti. Tudo o que tenho é teu, mesmo que me peça, ó Deus, eu lhe darei. Algo para mudar em mim, ou sacrificar para ti, eu lhe darei. E me perco em seu olhar e me lanço em tuas mãos, e a beleza da sua doce voz me convida para te adorar. Sua face eu quero ver, do seu vinho me embriagar. Nada vai me separar de ti. Insondável é o seu amor. Insondáveis são teus amores, Senhor. Oh Deus de poder, honra e glória. Que o Senhor alcance cada coração, cada vida nessa noite. Que nós não saímos daqui da mesma maneira que entramos, mas nós possamos sair daqui com a certeza, Pai, que o Senhor é digno em todo louvor e adoração. Aleluias. Adore o Senhor aí do seu jeito. Diga para Ele que você o ama, que você depende dEle, que sem Ele nós não somos nada. Aleluia, Jesus. Oh Deus maravilhoso. E me pego em teu olhar e me lanço
querer o teu anelo, que nada vai te separar do amor do Senhor. Oh, aleluias. Muitas coisas querem nos tirar a atenção, muitas coisas querem nos separar do Senhor, mas esse louvor vem dizer: ó, nada vai me separar de ti, Senhor. Aplaude o Senhor nessa noite. Aleluias. Louvado é o nome do Senhor. Declare para Deus essa noite. Oh, aleluia, Jesus. Oh, Deus santo e poderoso, Tu que com Tua graça nos alcança, Senhor, e com Tua misericórdia nos dá nova chance, Pai. Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Oh, aleluia, Jesus. Louvado é o Teu nome. Você reconhece isso, igreja? Então canta bem alto para Ele agora. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Oh, louvado é o nome do Senhor Jesus. Se você está respirando bem, se você está com saúde, se você tem algo para vestir, para calçar,
lugar para morar, tudo que você tem é Ele que deu. Porque quando nós reconhecemos isso, sabe o que acontece? Aleluia! Sabe o que acontece quando nós reconhecemos que tudo que nós temos é o Senhor que nos deu? Ele providencia novas medidas, sacudida e recalcada. Não que nós estamos aqui por causa de bens materiais, mas nós precisamos, e Deus conhece. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Senhor Espírito Santo, igreja, nós não somos nada. Chama o Espírito Santo para a sua vida. Chama a presença dEle nessa noite. Senhor, Tu sabes bem, Tu sondas o meu coração. Nas noites mais escuras, Tu vês a minha solidão. Eu sei que não sou nada sem Tua proteção, Jesus. Mas lava minha alma com águas vindas do Teu altar. Espírito Santo, estou aqui, pois quero Te servir. Sacrifico o meu eu só por Ti. Entrego a minha vida em Teu altar. Senhor Jesus, eu não sou nada sem Tua presença em mim. Não sei viver. Sou falho e pecador, mas quero receber a Tua unção divina e o Teu poder. Oh, aleluia, Jesus. Reconhecemos, Deus. Senhor, Eu sabes bem, Tu sondas o meu coração. Nas noites mais escuras, Tu vês a minha solidão. Eu sei que não sou nada sem Tua proteção, Jesus. Mas lava minha alma com águas vindas do Teu altar. Espírito Santo, estou aqui, pois quero Te servir. Sacrifico o meu eu só por Ti. Entrego a minha vida em Teu altar. Senhor Jesus, eu não sou nada sem Tua presença em mim. Não sei viver. Sou falho e pecador, mas quero receber a Tua unção divina e o Teu poder. E o Teu
querido, o Senhor, Ele vê você por dentro. Ele vê os momentos de solidão. Muitas das vezes a solidão não é porque estamos sozinhos. Às vezes estamos sentindo solidão junto, no meio de pessoas. Mas o Senhor visita coração essa noite, aleluia. E se você crê que o Senhor te visitou essa noite, vai continuar te visitando, aplauda o Senhor, receba o nosso pastor Rodrigo, aplaudindo bem forte, que é para Jesus, aleluias. Glória a Deus. Pastora, faz falta aqui, né, gente? Meu Deus, quase que o pulmão fica grudado lá. Glória a Deus. Oh, Deus amado. Amém, queridos? Quem é o que ouvir Deus falar conosco nessa noite? Você saiu da sua casa, Deus irá falar no seu coração essa noite. Mulheres, guerreiras, estamos somente eu aqui, 2 varões, né? O irmão ali, o restante é mulheres. E Deus é um Deus que Ele sabe de todas as coisas. E a palavra que nós iremos ministrar nessa noite é sobre uma mulher, sobre a história de uma mulher, que ela chorou muito, abundantemente, passou por momentos difíceis, achando que ela estava, talvez, sem alguém se importar com ela, achando que talvez ninguém ligava para ela, mas existia um Deus, que Ele vê e Ele sabe de todas as coisas, e Ele nos conhece por completo, e Ele nos conhece por inteiro, amém? Obrigado, Vanessa, Deus abençoe. Abre a sua Bíblia comigo lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 2 em diante. Samuel 1, 2. Quem achou, dá uma glória a Deus, irmão. Diz assim a palavra do Senhor: E este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Eucana, e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana, uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava, para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, porque chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, pois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com a amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, o Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Pode tomar seu assento no seu lugar, coloca a mão sobre o seu coração.
e ore ao Espírito Santo neste momento. Pai, eis aqui a tua palavra, Jesus, e que o Senhor venha falar aqui em nossos corações, segundo o desejo do seu coração, a essas mulheres valentes, guerreiras, que a palavra venha falar em nossos corações, no mais íntimo e secreto, Deus, de vidas que estão aqui mediante a tua palavra e a tua presença, Jesus. Traga, Senhor Jesus, a verdadeira, Senhor Jesus, refrigério sobre cada um de nós que aqui estamos, e que a tua presença venha invadir os nossos corações, o mais secreto de nossas casas, famílias. Espírito Santo de Deus, fala conosco segundo o teu poder, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? A palavra de Deus fala que este tinha duas mulheres, o nome dela, de uma era Ana, e o nome da outra era Penina. A Bíblia vai dizer que Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Acho que uma das melhores ou maiores bênçãos que Deus tem para as nossas vidas são os filhos, que são a herança do Senhor. A maior dádiva que Deus dá para uma família, para uma mulher, é ter um filho. E a Bíblia diz que Deus, ele tinha cerrado a madre de Ana, e Ana não podia ter filhos. Você imagina, talvez você casou, teve a sua trajetória de vida, e você sonha com algo, sonha em ter um filho, e aí você não pode ter um filho. Isso traz uma decepção, isso traz um desconforto, isso traz algo que abala até mesmo, pode até abalar um casamento, uma família, uma estrutura. Por quê? Porque toda família casa ou tem um relacionamento para gerar um filho, para ter um filho. Muitos sonham com um filho, e a maior bênção que Deus dá para todas as famílias são os filhos, que a Bíblia diz que são a herança do Senhor. A coisa mais preciosa que nós temos são os nossos filhos. E a Bíblia vai dizer que Ana, Deus tinha cerrado a madre de Ana. Aí que eu quero dizer para você que muitas das vezes, aonde em nossas vidas a impossibilidade do homem, existe a possibilidade de Deus. Só que ainda de Ana estar sofrendo porque ela não poderia ter filhos, ainda tinha uma competidora, Penina, ainda a provocava. Você imagina, irmão, você querer ter tanto algo, não poder ter, e ainda uma pessoa ir lá e provocar e te irritar, e querer tirar a tua paz. Aí a coisa fica um pouco mais estreita e mais dificultosa, não fica? Por quê? Você quer ter algo, não consegue, e aí tem uma competidora que ela quer provocar porque você não consegue. Irmão, o que eu quero trazer para você nessa noite? Que competição existe em tudo nessa vida que nós enfrentamos. Competição no trabalho, mercado de trabalho. Pastor, na igreja tem competição? Tem competição também. Briga, às vezes pessoas que querem brigar por cargos, subir em cima do altar, ou ser um instrumento usado na mão do Senhor. Existe uma competição em tudo o que fizemos. Só que nós vamos entender uma coisa, que a competição, ela vai existir em todas as áreas de nossas vidas, só que nós podemos a entender, a lidar com o competidor, a ser diferente. Ana, por mais que ela não podia ter filhos, a Bíblia diz assim, subia pois este homem da cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, e estavam ali os sacerdotes de Siló, estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, e
E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque porquanto ele amava a Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Nem tudo que às vezes Deus não nos faz no exato momento que nós queremos, não significa que Deus não nos ama. Às vezes a pessoa que está do seu lado não faz aquilo que você quer, o que você almeja, o que você deseja, não é porque ela não te ama, não é porque ela não quer o melhor para você. A Bíblia diz que a Ana, uma parte excelente. O que significa isso, pastor? Que às vezes aquilo que você espera do teu próximo não é no momento exato, porque Deus está te preparando algo grande, excelente. Excelente é perfeição. A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Aos nossos olhos parece que a vontade de Deus talvez não seja boa, seja ruim. Para Ana poderia ser para ela, mas Senhor, a minha madre está cerrada, eu não posso ter filhas, e ainda tem uma competidora, Penina. O que eu quero trazer para você? Que Penina vai existir em todas as situações, às vezes, da sua e da minha vida, mas nós possamos lidar e a entender de que a parte excelente está reservada para mim e para você. Aquilo que Deus irá realizar está guardado diante do Senhor. Ana, ela pode entender isso. Porém Ana dava uma parte excelente, porque o Senhor, porquanto ele amava a Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Competidora excessivamente, irmão, é algo que é excesso, que Ana já estava esgotada das suas forças, porque ela irritava para embravecer. Muitas das vezes em nossas vidas existem direções que é para te atingir, que é para te embravecer, que é para tirar a tua paz, que é para te irritar. Por quê, pastor? Porque nós vivemos num mundo espiritual, e a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, é contra os principados e potestades, os poderes deste mundo. As nossas barreiras, as nossas lutas, elas não são carnais, elas são espirituais. A nossa luta não é, se Ana fosse pegar ali a Penina no braço, irmão, ela perdia a sua bênção. Se ela fosse com as suas forças físicas, ela não tinha alcançado o seu milagre. Se ela fosse com a sua força psicológica, estava esgotada, o que ela preferiu fazer, irmão? E assim o fazia de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim outra a irritava, porque pelo que chorava e não comia. Ela fazia de ano em ano. Aqui ó, quando ela subia à casa do Senhor. Você vem na casa de Deus, irmãos, e a Bíblia está dizendo aqui para mim e para você, assim a outra irritava, pelo que chorava e ela não comia. Tamanho era o esgotamento psicológico que ela estava enfrentando, a luta que ela estava passando. Só que ela não deixou de ir à casa do Senhor de ano em ano. Aí eu quero trazer um entendimento para você, que por mais que sejam barreiras, eita Jesus, para você estar aqui, que barreira, pastor? Talvez o seu marido não quer vir com você, o teu filho, e existem situações que para você vem, enfrenta, e você está aqui. O que eu quero dizer para você é que Deus tem a porção excelente e reservada para aqueles que vêm na casa do Senhor. Por mais que passam por situações de lutas, de batalhas, que às vezes é cansativo, mas aqui
tem resposta de Deus sobre a sua casa e tem resposta de Deus sobre a sua família. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Aí Deus te faz uma pergunta nessa noite. Ei Célia, ei Bianca, ei Gleice, né? Gleice? Ei visitante que está aqui nessa noite, ei Ana Paula, missionária Rosa, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Por que, pastor? Porque às vezes as pessoas podem olhar para mim, para você e ver aparentemente, mas Deus é aquele que conhece dentro do seu coração. O que você está enfrentando dentro da sua casa, no seu casamento, no seu ministério, talvez no seu trabalho, com os seus filhos, a educação dos seus filhos, ou até mesmo algo que é você mesmo que está passando uma dificuldade, uma luta psicológica, uma batalha emocional das suas emoções. Aqui, irmão, de Deus ninguém esconde nada, irmão. Aqui é tudo revelado, porque Ele conhece os nossos corações. E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Aí Deus fala para nossas vidas, nós esperamos uma bênção. Samuel pode trazer o entendimento a gerar uma bênção. Ah, pastor, eu já tenho filho. Ah, mas talvez você quer ter uma casa, um sonho, um projeto. Aí Deus faz uma pergunta para você: ele não é melhor do que 10 filhos? Ele não é melhor do que a tua bênção? O salmista Davi disse assim: eu não tenho outro bem além de ti, Senhor. Qual que é o bem mais precioso que nós temos? É a bênção que Deus nos dá, ou é o dono da bênção? Por quê, pastor? Porque se nós se apegarmos às bênçãos que Deus nos dá, eita Jesus, eu vou falar mais profundo. Se viemos para a casa de Deus para muitas das vezes receber uma cura, receber um milagre, recebermos uma restauração, recebermos uma porta de promoção, ei meu querido, nós vamos entender de uma coisa, que Deus dá, só que aquele que se apega no dono da bênção, tem pessoas que recebem vitória, recebem cura, livramento na casa do Senhor, mas eles abandonam a casa do Senhor. Mas aqueles que se apegam em Deus, irmãos, eles nunca largam de Deus. O segredo e o mistério está em se apegar em Deus. Aí eu quero ser bem profundo a dizer para vocês, que para nós que estamos, que a palavra para mim também, eita Jesus, a melhor bênção, a maior dádiva que nós temos é se apegar em Deus. Quem se apega em Deus, irmãos, ele vence qualquer barreira na tua vida. Quem ama Deus sobre todas as coisas, sobre todo o nosso entendimento, irmão, Deus é o suficiente para nós. Quando nós entendemos que Deus é suficiente, irmão, nós entendemos onde a Bíblia diz, em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós colocamos Deus como prioridade, como centro de nossas vidas, ei, as outras coisas serão acrescentadas em nossas vidas. Aí eu quero ministrar e dizer para você que Deus quer que você tenha Ele sobre todas as coisas mais importantes. E o que você tem dado importância para Deus? Deus nos dá, ou aquilo que Deus significa para as nossas vidas? Eu já vi tanta pessoa vir na igreja, passar pela igreja, ser crente, ser de cima do altar, congregar numa igreja, não digo só aqui em Caçapava, não, Taubaté, no mundo todo, mas só permanecem aqueles que se apegam em Deus, aqueles que amam a Ele sobre todas as coisas que Deus pode nos dar. Por quê, pastor? Ah, Deus dá um marido, Deus dá um namorado, Deus dá um noivo. Pessoas se frustram, às vezes se separam, às vezes perdem o emprego. Deus dá um emprego, uma porta de promoção, perde. Agora você se apegar em Deus, irmão, você não tem nada a perder nesta vida e nessa trajetória. Por quê, pastor? Porque a coisa mais importante, irmão, quem que irá te chamar um dia? Quem que nós iremos se apresentar? É diante daquele que nos chamou, que nos criou e que nos formou. E um dia nós iremos se apegar a Ele, dizer: ei,
vinde benditos do meu Pai para o lugar que vos tenho preparado. Por quê, pastor? Porque tudo que Deus nos concede nessa terra, a traça e a ferrugem irá consumir. Mas você se lembra no versículo que eu abri o culto, que a coisa principal é o amor. Sobretudo os dons cessarão, a profecia, os milagres, os sinais, os prodígios, porque Deus fez um milagre na vida de Ana, concedeu o seu filho Samuel. Nós vamos escorrer ali nos demais versículos desse texto. Só que a coisa mais importante, o que vai sobressair nossas vidas, é o amor, porque tudo isso aqui nessa terra vai passar. E aí, como que está o seu amor para com Deus, para com o próximo? Como que está o seu amor para aquilo que Deus te deu para você cuidar? Não sou melhor eu do que 10 filhos? Então Ana, ela roga a Deus que lhe dê um filho. Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e ali o sacerdote estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor abundantemente. O que eu quero trazer para você, meu querido? Que existem momentos na sua vida que a sua alma está amargurada, e é só choro, abundantemente. A sua alma amargurada, irmãos, não existe pastor, não existe marido, mulher, não existe amigo, ninguém que possa curar tua alma a não ser Ele. Quando você choras, a Bíblia diz lá em Salmo 35 que o choro, ele pode durar uma noite, aí vírgula, porque existe um tempo, e o tempo é de Deus, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. Talvez aqui, você pode estar assim com o seu semblante bem, talvez feliz aparentemente, mas Deus conhece o choro e a amargura da tua alma, como que está dentro de você, porque Ele te conhece por inteiro. E a Bíblia diz, irmãos, que ela, pois, com a amargura de alma, ela não desistiu, ela orou ao Senhor, ela chorou abundantemente. E eu aprendi que muitas das vezes nossa lágrima é uma oração líquida derramada diante de Deus. Às vezes você não tem condições nem de orar, e é só choro, é só lágrima, mas é a sua oração que os anjos estão colhendo as tuas lágrimas. Por quê, pastor? Porque mesmo você vendo na casa de Deus presente, o seu corpo é oferecido como culto racional para Deus, e Deus contempla, mesmo que você venha às vezes se arrastando com amargura de alma, chorando abundantemente. Ei, você prestou o seu culto, e Deus não despede ninguém de mão vazia. Por quê, pastor? Porque você esteve presente na casa do Senhor, e Deus, Ele te contempla, Ele te conhece, Ele sabe como que está o seu coração. Só que Ana, a Bíblia diz que ela faz um voto para conceder um milagre, irmãos, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente, ela clama a Deus, Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de lembrares, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas da tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana, ela chora com amargura de alma, ela abundantemente derrama ao Senhor, só que ela faz um voto: Deus, se o Senhor me der aquilo que eu estou pedindo diante do Senhor, eu não passarei navalha sobre a cabeça, sobre a sua cabeça. Ela faz um propósito com Deus. O propósito não é com o homem. O propósito é como o casamento que nós fizemos ontem.
celebramos, nós ungimos e abençoamos um casal. O casamento é perante Deus, ela faz um voto perante o Senhor. Se o Senhor me atender, eu darei Samuel por todos os dias. Aí Deus me fala ousadamente, o Espírito Santo de Deus fala comigo e com você nessa noite: faça um propósito diante de Deus, faça um voto diante de Deus. Só que a Bíblia diz que nós não podemos fazer voto de tolo. Voto de tolo qual é, pastor? O voto do seu amigo, que ele fala assim: eu vou estar com você todo dia. Ei, só quando você está com dinheiro no bolso, quando você está chamando para a festa da sua casa, para o churrasco, o joguinho lá do Brasil, a sua casa está cheia. Mas a hora que você está passando por dificuldade, por luta, às vezes ninguém vai bater na casa sua e dizer: você está precisando de alguma coisa, está precisando de um abraço, você está precisando de um pacote de arroz, está precisando de uma ajuda aí, irmão? Ninguém, irmão. E aí faz um voto, as pessoas fazem um voto de tolo, porque é voto que não pode cumprir. Aí com Deus é diferente, irmão. Com Deus tem que fazer um voto e tem que cumprir. Por quê, irmão? Com Deus a Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Só que por que ela faz um voto? Porque ela sabia que o único que podia resolver os teus problemas era Deus. Aí eu quero ministrar e dizer para você nesta noite, que o único que pode solucionar os teus problemas e resolver algo que é eficaz, que resolve, irmão, é Deus. O voto com Deus que a gente faz, ninguém perde com Deus, irmão. Aquilo que você promete para com Deus e você possa cumprir e fazer este voto, ninguém perde. Até no dia que o Senhor te chamar, irmão. A Bíblia diz, irmãos, que o último inimigo que você vai vencer é a morte. O último inimigo, e a Bíblia diz assim: ainda que morra, viverá com Cristo na eternidade. Porque Paulo fala assim, que o morrer para nós é ganho. Com Deus, irmão, quando a gente faz voto, ninguém tem nada a perder. Aí como que está o seu voto diante do Senhor? Qual que é o seu propósito? Coloque um propósito nessa noite diante de Deus. Faça algo que você possa cumprir. Porque o seu propósito não é com o pastor Rodrigo, com a pastora Águia, com a missionária, com a Vandercy. O seu voto é com Deus. Deus, eu pretendo, eu quero estar todos os dias da minha vida na tua casa e na tua presença. Eu quero estar na tua presença todos os dias, irmãos. Ei, sabe o que Deus faz quando a gente faz um voto com Deus e a gente cumpre? Se você está enfermo, Deus te cura. Se você está quebrado, Deus te conserta, Ele te faz novo. Se você está mancando, sem força para caminhar, Deus te dá vigor, Deus te dá força. Se você está numa maca, Deus te levanta. Se os teus olhos estão fechados, se os teus ouvidos estão fechados, Deus cura os teus olhos, Deus cura os teus ouvidos, Deus cura a tua vida. Por quê, pastor? Porque o seu voto é com Deus. Quando você faz um voto com Deus, Ele é o único que atende o seu clamor e atende a sua oração. Então Ana, ela vai para o templo e ela vai falar com Deus, ela vai chorar para Deus. Aí eu quero dizer para você, irmão, não chore para homens, não chore, não perca tempo de chorar para pessoas. A Bíblia diz em Tiago 4,12: humilhai-vos à potente mão do Senhor, que no seu tempo eu, o Senhor, exaltarei. Ei, se humilhar para pessoas é perca de tempo, irmãos. Agora, quando nós se humilhamos para Deus, Ele é o único que ouve a nossa oração e atende o nosso clamor. Aí eu e você entendemos algo diante da palavra do Senhor, que ela fez um voto dizendo: Senhor, se desse, ao Senhor te darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu o que? Perseverando ela em orar perante o Senhor, Ele fez atenção à sua boca. Ela perseverou, irmão. Você não pode parar
no primeiro dia de adversidade, de luta. Você não pode desistir na primeira aflição da tua alma. Ana, ela foi uma mulher que ela foi perseverante. Ela orou perante o Senhor. Elias, ele fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli ainda teve a ela por embriagada. Ei, a Bíblia diz, irmãos, que não se ouvia a sua voz, e só se moviam os seus lábios. Tamanha era a aflição e a angústia daquela alma. Aí Eli ainda tem ela por embriagada, e fala: aparta-te de ti o teu vinho. Ei, o que eu quero trazer para você, irmão? Que pessoas enganosamente, que não conhecem o seu, não conhecem o meu coração, até a gente por embriagado, até a gente por muitas das vezes estarmos na carne. Eu aprendi algo diante do Senhor, irmão, que mesmo quando nós estamos aqui na presença de Deus, tem pessoas que acham assim: é sensacionalismo, vem a presença de Deus, a pessoa fica sapateando, fica meio tomada pelo Espírito Santo, isso é sensacionalismo. Ei, irmão, mesmo se a pessoa estiver ali, irmão, na carne, mas ela está na presença de Deus, e Deus pega ela. Por quê? Porque Deus conhece o coração de cada homem, de cada mulher. Eli tem ela por embriagado, irmão, mas Deus conhecia o coração de Ana. Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém te tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Ela responde que ela estava atribulada de espírito por aquilo que ela estava enfrentando. E aí a Bíblia diz que nem bebida forte, nem vinho tenho bebido, porque tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Aí eu quero trazer para você nessa noite, irmão, que há momentos em nossas vidas que ninguém nos entende, que ninguém nos compreende. Só Deus te compreende, só Deus que te entende por completo. Ei, aí eu quero trazer para você, meu querido, que há momentos de nossas vidas que as pessoas olham para nós: você está embriagado, você está na carne, você está em pecado, você está fora da visão aonde que Deus quer para a tua vida. Ei, eu quero trazer uma palavra para você, irmão, que aquele que é o único que pode te julgar, e é o único que te enxerga lá no mais oculto do seu coração, é Deus. Não dê ouvido para as pessoas, mas se derrame perante o altar do Senhor, derrama a tua alma, porque aquele que se derrama e que chora, ei, Deus ele responde. Aleluia, Jesus. Eu costumo ensinar aqui para os nossos diáconos, para os líderes dessa igreja: aqui pode entrar bêbado, prostituta, quem quiser pode entrar aqui na igreja, se comportar direitinho, sentar, não incomodar, senta na cadeira e ouve a palavra de Deus. Pode vir drogado, o que for aqui, mas tem que se comportar, porque aqui é a casa de Deus, e a casa de Deus tem que ter ordem e decência. Mas todo aquele, eu já vi diáconos, eu já vi pessoas que aceitaram Jesus, se converteram embriagado, bêbado, e Deus fez uma grande obra. Por quê? Porque o seu corpo foi apresentado diante do Senhor, irmão. E Deus é o único que pode julgar e conhecer o coração do homem e conhecer o coração da mulher. Só que hoje em dia, o que as igrejas não estão preparadas para receber? Se entrar hoje uma prostituta, uma roupa indecente, qual que é a primeira coisa? A pessoa vai falar: aqui é a casa de Deus, não pode. Vamos lá, colocamos um jaleco, coloca um pano, sente-se aqui. Por quê? Porque Deus conhece o coração. O homem ele pode ver o exterior, missionária, mas Deus é o único que vê o interior. E Deus conhecia o interior de Ana, que ela se derramava a alma perante o Senhor. Aleluia, Jesus. E a Bíblia diz assim: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial,
porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Quantos estão com propósito diante do Senhor, irmão, nessa noite? Seja ousado em fazer um propósito. Aí Deus te fala assim e te responde já de imediato: vá em paz, porque o Deus, Ele atende a tua petição. Pastor, eu estou atribulada de espírito, pastor. As pessoas estão me tendo como embriagada, pastor, mas eu tenho derramado a minha alma diante do Senhor. Aí Deus está dizendo assim para mim e para você: fica em paz, vá em paz para a tua casa, porque o Senhor te concederá o desejo do seu coração. Aleluia, Jesus. Irmão, aquilo que era impossível, Deus fez, irmão. Deus tinha cerrado a madre de Ana, ela não podia ter filhos. Irmão, você já ouviu alguma notícia de alguma mulher que não pode ter filho e dar à luz a um filho? Eu já ouvi, dentro da minha própria casa. E Deus fez, por quê? Porque Ele é Deus que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Só que o impossível cabe a Deus, mas o possível cabe a nós. Deus é Deus que Ele faz o impossível. Versículo 18: e disse ela: acha tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Todo aquele que adianta na presença de Deus, irmão, Deus fala aqui na minha alma que existem mulheres aqui, pessoas que aqui estão atribuladas de espírito, com tristeza na sua alma e preocupada. Aí Deus fala aqui na minha alma, este versículo, que até o seu semblante já não era mais triste. Por quê, pastor? Aquele que vem na presença de Deus, até a tristeza ela salta de alegria, irmão. Aquele que se achega diante do Senhor, você vem triste, você vem atribulado, às vezes vem muita batalha. Eu costumo dizer, ensinei lá na fábrica, que Deus fez uma abertura para mim de orar em nossas reuniões que a gente tem lá, e falei que existe um mundo espiritual, que às vezes pessoas vêm carregadas de demônio, de seta, de batalha espiritual, mas aquele que vem adiante a presença de Deus, irmão, ei, a unção, ela despedaça todo jugo. Por isso que quando você fala assim: eu vou para o culto hoje, vem vizinho, vem batalhas espirituais, é vizinho que liga o som alto, existem problemas que às vezes no seu dia a dia acontecem. Por quê? Porque é o mundo espiritual. Ei, eu vou para a presença de Deus. Ei, o diabo sabe, irmão. Só que você vence, você rompe. Ei, aleluia, Jesus. Aí você pode até entrar aqui atribulado, triste o seu coração, mas você sai aqui saltando de alegria. Por quê? Porque Deus falou comigo: ei, vai-te em paz. Aleluia, Jesus. E o Deus de Israel conceda a tua petição que pediste. Você fez um propósito aí diante do Senhor, Deus irá te responder. Aleluia, Jesus. E levaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Aí que eu quero trazer para você, que existem momentos, dá um glória a Deus quando eu bebo essa água aqui, irmão. A gente acha assim que Deus se esqueceu de nós, que Deus se esqueceu dos nossos sonhos, que Deus se esqueceu das nossas orações, que Deus se esqueceu dos tempos de lágrima que você se derramou perante o Senhor. Tudo que você ora, mesmo em choro, em lágrima diante de Deus, irmão, Deus colhe.
Só que a Bíblia diz assim, Eclesiastes 3, que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que você plantou, tempo de guerra e tempo de paz. Tudo tem um tempo de Deus, e saber esperar o tempo de Deus, irmãos, é só para guerreiro valente, é só para aquele que persevera, é só para aquele que quer uma resposta diante do Senhor. Pode se sentar lá, meu querido, pode se sentar lá. Domingo, Tá bom. daí você pode encarar. Tá. Tá bom? Mas senta lá para você ouvir o culto. Isso, senta ali com a gente e vai ali. Eu estou pregando agora, vai ali. Senta ali com a gente e vem. Isso. Tudo que você planta diante de Deus, irmãos, a Bíblia diz que mesmo em lágrimas, tudo que aquele que semeia em lágrimas, com alegria, trarão os seus molhos. Deus é o Deus, irmãos, que se lembrou de Ana. Aí eu quero trazer para você que Deus não se esqueceu de você e das tuas orações. O mesmo Deus que se lembrou de Ana, Ele conhece, Ele sabe até o nome que nós temos, sobrenome, e Ele é mais, Terezinha, que Ele sabe até quantos fios que nós temos na cabeça. Alguém consegue contar aí, irmão? Quantos fios que o Natan tem aí? Quantos fios você tem, missionário? Alguém consegue? Deus sabe até quantos fios que você tem na cabeça. Só que Deus, Ele fala na minha alma, que existem pessoas aqui que acharam que Deus se esqueceu de você, que Deus não se lembrou mais da sua oração. A Bíblia diz que pode até uma mãe esquecer do seu filho, mas Deus não esquece e não desampara ninguém, irmão. Até um filho que nasce e a mãe joga no lixo, deixa na rua para outra pessoa criar. Eita Jesus, Deus não se esquece, irmão. Deus se lembra, Deus cuida. Aleluia, Jesus. Eu sou uma pessoa que não tive um pai talvez presente, uma mãe. Deus colocou os meus avós, que eu amo muito. Meu avô já não está mais aqui, mas que cuidou de mim, que eu morei junto com eles. Deus não desampara ninguém, irmão. Eu fui criado, talvez não tive o melhor de comer, de beber, mas a única palavra que eu tive é amor, uma boa educação. Hoje sou um pastor, hoje estamos aqui na igreja. Ontem estivemos aqui no casamento, sexta-feira estivemos ali no gabinete do prefeito aqui de Caçapava. Aí Deus falou assim comigo: você se lembra que eu prometi para você há mais de 10 anos, 15 anos atrás, que você iria se assentar perante os príncipes, perante os grandes? Pode passar os anos, pode passar o tempo, mas a promessa de Deus, ela é fiel, irmão, para cumprir. Números 23, 19, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que Deus promete, Deus cumpre. O que Deus já prometeu para você? Quais são as suas orações que você tem colocado? Até essa jovem que aqui está, ela ora. Você acha que Deus se esqueceu de você, das suas orações? Deus não esquece de ninguém, até dos pequeninos. Sabe as orações que nós apresentamos diante do Senhor? Deus se lembra. Às vezes nós achamos: Deus se esqueceu de mim, Deus não vê o que eu estou passando, Deus não enxerga a minha aflição. Aí Deus me dá esta palavra a dizer ousadamente que Deus se lembrou de Ana, e Deus irá se lembrar de mim e de você. E Deus está dizendo assim: ei, fique em paz, vá em paz para a tua casa, porque o mesmo Deus que Ele se lembra de Ana, ei, teve que atravessar ali barreiras da competidora, a sua rival. Ei, na trajetória da caminhada com Jesus, irmãos, existem rivais. Até nós pastores,
Existem rivais, pessoas que querem nos derrubar, nos paralisar, só que aquele que atravessa todas as coisas, aleluia Jesus, aquele que ordena a bênção sobre a tua casa, assim como de Abraão, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ei, se Deus se lembrou e Ele é contigo, o que preocupa o seu coração nessa noite? E para concluir esta pregação, lá no versículo 20, e sucedeu que, passado algum tempo, isso quer dizer que teve o tempo, e ela teve que esperar o tempo, teve que ser perseverante, orar, mesmo a tudo que ela enfrentou, e a passar algum tempo, Ana concedeu e teve um filho. Deus é Deus que faz, irmão, quando Ele promete. Deus concedeu e ela teve um filho, e chamou o seu nome de Samuel, porque dizia ela: eu tenho pedido ao Senhor. Estamos aqui há 8 anos nessa igreja, muitas petições nós temos apresentado diante do Senhor, e Deus está concedendo Samuel. O que é Samuel, pastor? Então eu vou estar grávida novamente? Não, irmão, Samuel significa bênção. O que você precisa nessa noite é de uma cura, é de uma restauração, é de um livramento, é de um renovo, é de ter paz, é de ter alegria. Ei, Deus está dizendo assim para mim e você: eu vou conceder aquilo que tu me pediste, mesmo com choro, com lágrimas, mesmo às vezes passando por uma competidora que está te provocando, irmão. Sabe o que eu quero dizer para você fechar essa pregação? Que sem competidora, se não tivesse Penina, aleluia Jesus, Deus não tinha feito a Ana aquilo que Deus concedeu para ela, que era seu filho. Ei, a provocação, a irritação, a batalha, ela é necessária para concluir essa pregação, provocar o teu milagre. Deus quer que você provoque o seu milagre. Como que eu vou provocar, pastor? Vindo à casa do Senhor, chorando muitas das vezes, até vezes as pessoas te tendo como embriagada, os seus lábios se moviam, não via a voz que saía da sua boca, mas Deus atendeu, e o milagre de Ana aconteceu. Deus fez e deu o seu filho Samuel, aleluia Jesus. Por quê, pastor? Porque ela perseverou, porque ela não desistiu, porque ela soube esperar o tempo de Deus. Eu quero concluir essa mensagem, você se colocar de pé. Saiba esperar o tempo de Deus. Saiba esperar acontecer as promessas de Deus. Há 20 anos que eu sirvo a Deus, irmãos. Tudo que Deus prometeu, Deus cumpriu. Não foi do meu jeito, não foi da minha maneira, mas da maneira de Deus foi muito melhor. Há 20 anos, irmãos, pessoas me desampararam. Há 20 anos pessoas abandonaram, disseram que iria estar conosco no tempo da luta, da adversidade. Com o tempo está tudo bem, irmão, está cheio sua casa. Mas há 20 anos eu sou apegado ao dono da bênção. Dele ninguém, quando você se apega a Ele, irmão, Ele não desaponta, não deixa ninguém de mãos vazias. Sobe aqui, missionário. Eu queria que você fizesse um propósito diante do Senhor essa noite, uma oração direcionada diante do Senhor nessa noite. Você que precisa algo do Senhor a ser liberado do céu, e você estar pleiteando diante do Senhor, vem até aqui à frente. Você que precisa receber o seu Samuel. Não é Samuel filho não, pastor, eu não quero ter mais filho, eu já sou operado. Eu digo no sentido da bênção. Você que precisa de uma bênção na sua família, no âmbito financeiro, no seu casamento, com os seus filhos, algo que você tem
pleiteado diante do Senhor, vem até aqui à frente. Você que precisa fazer um propósito diante do Senhor, hoje você quer apresentar-se diante de Deus o seu propósito. Eu quero que você venha até aqui à frente. Ah, mas pastor, o seu propósito não vai estar talvez o seu marido, teu filho, tua filha. O seu propósito é você e Deus. Existem propósitos, existem milagres que nós fazemos com Deus, que às vezes a gente quer depender do outro. Ah, se meu marido não for na igreja, minha esposa, se meu filho não for na igreja, pastor, eu não vou. O seu propósito é com Deus, irmão, não é com homens. E eu quero que você apresente algo diante do Senhor nessa noite. A missionária vai estar louvando ao Senhor. Ela vai estar adorando ao Senhor. E enquanto isso, você vai falando e orando ao Espírito Santo de Deus, aí, irmão. Louvado é o teu nome, vai Jesus. apresentando diante do Senhor, irmão. Glória, glórias a ti, Jesus. Vai entrando aí Louvado e bendito em propósito com o Senhor. O Senhor conhece a nossa vida, Aleluia, Pai. O Senhor Jesus. sabe o que nós precisamos, Pai, nesta noite. Visita cada coração, Pai. Oh, aleluia. Tu és o Deus que sonda, Senhor, o nosso coração. E Tu estás presente neste lugar, Espírito Santo. Senhor, Tu sabes bem. Ele é o único que te conhece. Tu sondas o meu coração. Ele sonda o teu Nas coração. noites mais escuras, Tu vês Ele é o único que a te vê. minha solidão. A sua solidão. Aleluia. Eu sei que Faça um não sou propósito, nada. cara. Se você sentir vontade de você chorar, chore. Se você quiser dobrar o teu joelho, dobra o teu joelho. Mas não é perante o pastor, a missionária, é perante Deus. É o único que pode ter a resposta sobre a tua casa, a resposta sobre a tua família. Com águas vindas do teu altar, Espírito Santo, estou aqui pois quero te servir. Ele está aqui para te ouvir, irmão. Sacrifico o meu Espírito eu Santo de Deus, só por toque, ti. Senhor Jesus, na vida de cada um dos teus Entrego a filhos minha essa noite, das tuas filhas. vida em teu altar. Faça, seja audacioso e Senhor audaciosa. Jesus, Faça um eu não propósito sou diante do Senhor nessa noite. Sem tua presença Ana, ela apresentou-se em mim, diante do Senhor. não sei viver. Ela fez um propósito. Sou fraco e pecador. Ana, ela mas apresentou-se quero diante de Deus. receber É por isso que Deus, ele sabia o coração de Ana e atendeu o seu clamor, porque ele conhecia a Ana por completo. Deus te conhece por completo. Ele conhece o seu coração. Se o seu coração vai estar ali entre dois pensamentos, ei, não cocheis entre dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, sério. Se o Senhor, ele é Baal, ei, Deus te coloca no vale de decisão, irmão. A sua decisão nessa noite pode decidir o teu futuro, o teu amanhã, mas precisa tomar uma decisão diante do Senhor. Qual será a tua decisão? Qual será o teu propósito diante do Senhor? Eu sei que não sou nada sem tua proteção, Jesus. Mas lava minha alma. Essa é a tua alma, irmão. Com águas vindas do teu altar, Águas que vêm do altar de Deus. Espírito Deixa a Santo, Aleluia, estou Deus. aqui pois quero te servir. Sacrifico o meu eu
você. Senhor Jesus, que os teus filhos venham permanecer na tua casa, Deus, por todos os dias da sua vida, Pai. Aquele que entrou aqui atribulado, precisa até mesmo de uma libertação, de uma cura, Jesus. Senhor, o Senhor não despede ninguém de mãos vazias. Prolongue os dias deles nesta terra, meu Pai, e que eles venham estar firmes na tua palavra, firmes na rocha, porque o Senhor se lembra de nossas vidas, assim como se lembrou de Ana e fez um milagre na vida de Ana. Deus irá conceder o teu milagre. Pode tomar posse, irmão. Faz assim com as suas mãos, assim, ó. Toma posse do teu milagre nessa noite. Ei, taraia, sui decome na baixai, eriande coura, sui decoi achai. Ei, o espírito da morte não poderá contra a tua casa, o espírito da enfermidade não poderá contra a tua casa. Ei, o espírito de separação não poderá contra a tua casa. Eu repreendo em nome de Jesus toda a hoste do inferno contra a tua casa, todo problema, toda enfermidade. Senhor Jesus, o teu nome está acima sobre todo nome, de principados e potestades. Jesus, conceda aquilo que o teu filho apresentou perante o altar nessa noite. Aleluia, Jesus. Você apresentou o seu propósito diante do Senhor nessa noite? Ei, feche tuas mãos assim, irmão. Tome posse, agarra a tua vitória, porque Deus irá conceder o desejo do seu coração. Assim como Deus se lembrou de Ana, Ele vai se lembrar da sua e da minha oração. Dá um abraço no seu irmão que está do seu lado, irmão. Pode voltar para o seu lugar. Glória a Jesus. Isso, irmão. Dá um abraço aqui, meu querido. Domingo eu vou fazer no braço, né? Ou é à noite, pode você vai em casa, você vai no. A gente conversa daí, tá bom? Não fazer. Eu vou comprar então, vou comprar 2 quilos de aço. Tá bom, vou já fazer, tá certo? Fechou. Domingo. Tá bom. Domingo à noite você está aqui com a gente então, hein? Amém? Senta lá. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Você que irá dizimar e ofertar, pega na sua mão o seu dízimo, a sua oferta. Você que irá honrar o Senhor, aquilo que Deus tem entregado sobre a sua casa, sobre a sua família. Se você desejar fazer um Pix da igreja, fique à vontade, irmão. Honre ao Senhor aquilo que Deus tem entregado no âmbito financeiro sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Amém? Ali o Pix da igreja. Todo o dinheiro será designado à casa do Senhor. Amém, irmãos? Às vezes nós semeamos na casa de Deus, irmãos, com lágrima. Às vezes semeamos e plantamos na casa do Senhor com lágrimas. Às vezes Deus conhece o seu coração. O que é o dízimo? É obediência, fé e amor. É você entregar o seu dízimo na casa do tesouro, você honrar a Deus, aquilo que Deus tem entregado, mas muitas das vezes é com lágrimas, com fé, que você derrama o Senhor com obediência e por amor à obra do Senhor. Mas Deus sabe como que está a sua vida financeira, o que você tem passado. Irmão, há 20 anos que eu sou dizimista, sou ofertante na casa do Senhor. Deus não desamparou nada nos âmbitos financeiros. Já passei por turbulências. Às vezes você tem ali, pastor, eu ganho 2.000, eu vou dar R$200 que é o meu dízimo, mas as minhas contas estão 3.000,
5.000, pastor, 2.100, o que eu vou fazer, irmão? Já vivi coisas sobrenaturais acontecerem. Por quê, pastor? Porque Ele é dono do ouro e da prata, irmão. E quando a gente coloca no altar, não é para o pastor, não é para a igreja, você coloca no altar, é para Deus. Adoração, você dizimar, também é adoração, é resposta de Deus no âmbito financeiro. Quem precisa de resposta aí na sua vida financeira, irmão? Dá uma glória a Deus aí. Amém? Estende as suas mãos para cá. Espírito Santo, nós oramos, meu Pai, te agradecemos pelos dizimistas, os ofertantes e os mantenedores da tua casa, meu Pai. Que nunca venha faltar o pão, o alimento e a prosperidade sobre a nossa casa e sobre a nossa família, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Terça-feira, noite de Parnassá, estaremos aqui às 7:30 da noite, amém, irmãos? Adorando e bendizendo o nome do Senhor. Quem aqui é a primeira vez que vem aqui? Aqui a irmã já é a segunda vez, né, irmã? Vai estar aqui na terça-feira? Já tem ido embora? Se você tiver, vem aqui com a gente orar, que Deus tem feito milagre aqui nos cultos de oração. Não tem, Bianca? Deus tem respondido, não tem, irmão? Não tem, Ana Paula? Por quê, irmão? Os maiores cultos para mim, não é o de domingo, a igreja está cheia. São aqueles que vêm dobrar o joelho, que vêm clamar a Deus. Por quê? Domingo, irmão, todas as igrejas estão cheias. Tem gente ainda que só aparece no altar para cantar, para tocar, de domingo, irmão. Ei, nós não somos domingueiros, nós somos pessoas que cultuamos a Deus todos os dias. Isso é forte, irmão. Por quê? Quer que eu fale uma coisa para você? Para tocar de domingo, tem competitividade, irmão. Tem pessoa que quer tocar, eu estou na escala, chega na escala dia de semana, de estar de diácono, diaconisa, ou é culto de doutrina, ou é trabalho que tem diferenciado, não vem, mas quer tocar de domingo, para tocar na igreja, para cantar na igreja. Nós teremos música ainda na igreja aqui, amém, irmãos? Teremos adoradores, levitas aqui na casa do Senhor, mas tem que participar dos cultos, tem que participar, estar envolvido nos trabalhos da igreja do Senhor. Por quê, irmão? Quem sobe aqui não é estrela, quem sobe aqui não é artista, irmão. Quem sobe aqui é renúncia, descer na olaria de Deus. Por quê? Para tocar no domingo tem um monte que quer tocar, irmão, música. Agora, para pagar o preço, para estar na oração, estar na visão junto com o pastor, são aqueles que são guerreiros. Amém, queridos? Terça-feira, noite de Parnassá, e domingo será o culto de missões. Estaremos aqui o terceiro domingo, amém? Será culto de missões. Quem puder trazer 1 quilo de alimento não perecível, um produto de higiene pessoal, para a gente montarmos uma cesta e abençoarmos uma família, amém, queridos? Louvado seja Deus. Queria que você agora orasse. A pastora não está aqui hoje, queria que você apresentasse a vida dela, a minha vida diante do Senhor. Hoje é o segundo domingo do mês de junho e é tipificado o dia do pastor, é comemorado o dia do pastor, amém, irmãos? Nós podemos ser homenageados, estarmos lá na prefeitura junto com o prefeito, e ainda me deu um voucher, né? Um vale pizza. Vamos sair daqui, vou passar na pizzaria, levar para a pastora, nós iremos ali comemorar o dia do pastor, amém, irmãos? E queria que você orasse agora pelo dia do pastor, por nossas vidas e por todos os pastores de todas as igrejas, porque ser pastor, irmão, é um desafio. Ser pastor, muitas pessoas falam mal de pastor, falam mal de um prefeito, de um presidente. Só que o que a Bíblia nos ensina? Orar pelas autoridades. Nós temos somente que orar, para quê? Para que Deus venha dar sabedoria e venha dar direção para aquele que foi levantado por Deus como líder, como gestor, como pastor, como presidente, um vereador, amém? Se coloque de pé, irmãos. Queria que você orasse neste momento. Levante sua boca em oração, missionário. Oremos. Querido Deus, ainda, Senhor, na tua presença, Pai, queremos, ó Deus, pedir a tua graça,
pedir, Senhor amado, que o Senhor venha cobrir a vida dos pastores, não só da pastora Águida, do pastor Rodrigo, mas também, Senhor, de vários pastores, de todos aqueles que o Senhor ungiu como pastor na terra. Que o Senhor venha trazer refrigério, que o Senhor venha trazer, Pai, uma unção, Pai, a unção que despedaça todo o jugo, a unção, Senhor, que vem, ó Pai querido, sem limite, ó Deus, para vidas, ó Pai, desses homens e dessas mulheres que vêm servir, que vêm, ó Pai querido, cuidar do rebanho. Como é difícil, Senhor, cuidar de um rebanho, Deus. Há muitas, Pai querido, coisas, Pai querido, no meio das ovelhas às vezes, que os pastores não conseguem, Pai. Então que o Senhor venha dar entendimento, que o Senhor venha, Pai, abrir os olhos espirituais, que o Senhor, ó Deus querido, ó Pai poderoso, venha dar direcionamento, sabedoria, Pai, e que o Senhor venha abençoar o povo dessa igreja, Pai, que nós possamos, ó Deus, honrar os nossos pastores, que nós possamos, ó Pai, tirar momento de oração pela vida deles, porque não é fácil. Senhor, no mundo espiritual, Senhor, ó Pai querido, muitas coisas, ó Pai, que quer, Senhor, desanimar, que quer muitas das vezes colocar enfermidade, colocar guerra, colocar dúvida, mas hoje, Pai, no Teu nome santo, que é o pastor dos pastores, eu coloco esses homens ungidos do Senhor na Tua mão, Pai, e que o Senhor venha dissipar todo o mal, todo levante, tudo que não provém de Ti, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Amém, irmãos? Vamos fazer um desafio. Quando você não vem para a igreja, o seu pastor te manda mensagem, não te manda? Quem recebe a mensagem do pastor, da pastora? Você vem no culto hoje, amém? Alguns irmãos não puderam estar aqui hoje, nos avisaram, nos comunicaram, estão na estrada, estão viajando, resolvendo coisas pessoais, amém, irmãos? Aí você mande mensagem um para o outro, mande mensagem: pastora, senti falta da senhora, como que a senhora está? Que nós possamos ser uma família e a gente, muitas das vezes, se preocupar um com os outros, amém, irmãos? Essa família que está, nós cuidamos dele há muito tempo, precisamos de prevenção, precisam de cura. Tem pessoas que estiveram aqui, irmãos, a dona Rita, né? Ela esteve aqui frequentando, foi para outra igreja, o Senhor levou, e a minha oração é: Senhor, eles moram do lado da igreja, Jesus, que eles venham ter a oportunidade de conhecer a salvação e conhecer o Senhor Jesus, amém, irmãos? Que possamos orar e apresentar diante do Senhor uns pelos outros, amém? Faz assim com as suas mãos. Senhor Jesus, obrigado por esta noite, por esta palavra poderosa de Ana, Senhor Jesus, e que nós vamos voltar para nossa casa em paz, que assim como o Senhor se lembrou de Ana, meu Pai, o Senhor se lembra de nossas vidas, que foi apresentado causas e propósitos apresentados diante do Senhor nessa noite, meu Pai. Pessoas apresentaram propósitos, Senhor, diante do Senhor nessa noite, e vão obter respostas, Senhor Jesus, em âmbitos financeiros, profissionais, na área da família, ministerial, conjugal, educação dos filhos, meu Pai. Assim nós te pedimos e te agradecemos, que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo, e a igreja diz: amém. O nome de vitória, no 3, 1, 2, 3. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Leões. Deus abençoe, irmãos. Vão em paz e até terça-feira, se Deus assim permitir, amém?